Saudações esportivas a você que nos prestigia aqui no canal Toque de Craque Esportes, no Instagram Toque de Craque Esportes, no blog Toque de Craque Esportes, br.blogspot.com. Eu peço a você aí que deixe o seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente com os amigos, chame os seus amigos para participar. Eu poderia estar falando aqui de uma série de coisas, mas o nosso país, do brasileiro, tem memória curta e esquece de datas importantes. Por exemplo, no último dia 15 foi dia da proclamação da República. E uma rádio carioca fez uma pesquisa nas ruas da cidade perguntando se as pessoas sabiam o que se comemorava naquela data. Pasmem, 10 pessoas ouvidas, 8 disseram aniversário do Flamengo. A proclamação da República esqueceram. Dia 19 de novembro, anteontem, é comemorado o Dia Nacional da Bandeira Nacional. E esse monte de gente que está aí enrolado em bandeira talvez nem saiba disso. E hoje é uma data muito importante no Brasil também. Hoje é Dia da Consciência Negra. E esse dia tem uma história muito bonita que vem lá de Zumbi dos Palmares, etc. E passa pelas pessoas vivas ou mortas que lutam contra o racismo, contra a intolerância, contra a injustiça, uma série de coisas. E então eu quero hoje, nesse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, lembrar de pessoas que estão vivas ou que já morreram, mas que continuam, mas que fizeram alguma coisa contra o racismo no esporte brasileiro, ou no esporte nacional ou internacional. E eu não poderia começar falando dele, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Foi a primeira pessoa que se manifestou no Brasil contra o racismo quando houve um problema com ele no Santos, num jogo do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. E também o Pelé defendia também a igualdade, a dignidade, a igualdade racial para todos. Olha isso, já há algumas décadas atrás, 1977, se não me engano. E defendia as crianças, a valorização das crianças. Depois nós temos a atleta Aida dos Santos. Muita gente não conhece, nem sei se ela é viva ainda, mas ela foi uma mulher batalhadora contra o racismo também. Nós temos vivo aqui, não é brasileiro, mas acabou de receber o título de cidadão honorário do Brasil, Lewis Hamilton, que tem um trabalho magnífico, não só contra o racismo, mas tem uma ONG que faz um trabalho magnífico contra uma série de intolerâncias no mundo inteiro. No basquete brasileiro nós temos várias pessoas, mas nós temos um símbolo que é LeBron James, que ainda está jogando e tem um trabalho nos Estados Unidos contra o racismo, pedindo dignidade humana para todos, igualdade para todos. Atleta de futebol feminino, a Formiga. Quem não conhece Formiga? Formiga tem uma luta contra o racismo exatamente porque ela foi vítima de racismo recentemente, agora. Muhammad Ali, o boxeador, quando lutava, fazia um trabalho nos Estados Unidos que se difundiu no mundo inteiro contra o racismo. Rafaela Silva agora, que é recente, na última Olimpíada, ela foi vítima na saída da prova de judô, que ela ganhou a medalha. Para a premiação, uma pessoa cuspiu e chamou ela de macaca. E ela então criou um trabalho contra o racismo. Daiane dos Santos, quem não se lembra de Daiane dos Santos, que hoje também tem um trabalho sobre isso. A Colin Kaepernick é atleta de futebol americano.
Lá nos Estados Unidos, ela tem um trabalho muito bom contra isso, porque ela também é vítima de racismo lá na terra dela. A Rebeca Andrade, a ginasta, recentemente ela participou de uma prova brasileira e ouviu gritinhos, esses gritinhos intolerantes que a gente já conhece. Jussiane Romeu, do boxe, também é outra que sofreu racismo numa prova do Campeonato Pan-Americano. Núbia Soares, no atletismo, que não dispensa comentários. Vinícius Júnior, no futebol internacional, acabou de ser vítima de racismo lá na Europa, no Real Madrid, quando comemorava o título de campeão da Champions League. João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Nossa, o que esse homem trabalhou contra isso tudo, contra a intolerância, a falta de dignidade, o racismo, foi uma coisa impressionante. Ele ia para a televisão, para a rádio, numa época em que a gente vivia num regime de ditadura. Ademar Ferreira da Silva, também é outro atleta, participou de dezenas de provas nacionais, internacionais, mundiais, Olimpíadas também. Kathleen Quadros, do judô, também agora há pouco tempo foi vítima de racismo. Anderson Silva, no MMA, numa das lutas dele, agora 2 anos atrás, quando ele desceu do octógono, um indivíduo lá cuspiu nele. Robson Caetano, que hoje é comentarista, um dos bons comentaristas de atletismo da televisão brasileira. Ele é fundista, campeão, multicampeão. José Adilson Rodrigues, alguém sabe quem é esse senhor? Isso é um Maguila. O Maguila tem lá na Bahia, terra dele, uma instituição que inclusive pega meninos e meninas de rua e leva para essa instituição para ampará-los. Então são nomes que a gente não pode esquecer, que eu citei aqui, e que hoje, não só hoje, mas sempre, são negros e negras que merecem ser respeitados, que ainda brigam pela a dignidade pessoal, social, profissional, esportiva no país e fora do país. São pessoas que lutam contra a intolerância. São pessoas que, embora campeãs ou multicampeãs, ou que não têm ganho nada em termos de medalha, etc. e tal, são pessoas que têm uma consciência de que negro também é gente. E é nesse sentido que eu termino o vídeo de hoje dizendo a você que está do outro lado: negro também é gente. Nós estamos num país em que 57% da população brasileira é constituída de negros. Então nós devemos a construção do Brasil a negros. E essa situação de racismo já vem desde o Império, quando os portugueses traziam da África os negros, exploravam, os colocavam em senzala, batiam, agrediam, botavam no tronco. Esse racismo já vem de longe. Andou parando há algum tempo, nas décadas de 80 e 90, diante do trabalho de vários desses nomes que eu falei, por exemplo, Pelé, né, que na década de 70 começou isso, a ida do Santos, etc. Mas agora aumentou, assim, 90% essa situação de racismo no Brasil e no mundo. No mundo, bem menos. No Brasil é mais. E o que assusta, o que deixa a gente muito triste, é que o Brasil, muitas obras, a própria cidade de Brasília foi construída por maioria de negros. A ponte Rio-Niterói, quantos negros morreram ali na construção da ponte dos 14 quilômetros da ponte Rio-Niterói? Inúmeros monumentos foram
construído com a força do sangue negro. Então nós temos que pensar bem e bater palma para todas essas pessoas, que eu citei, não só essas, tem outras. Se eu for ficar aqui falando nomes, eu fico uma hora aqui e não cito todo mundo. Mas eu citei os principais do esporte. Eu citei só aqueles que a gente sabe que tem. Pelé, Aida dos Santos, Lewis Hamilton, LeBron James, Formiga, Muhammad Ali, Rafaela Silva, Tayane dos Santos, Colin Kaepernick, Rebeca Andrade, Jussielen Romeu, Núbia Soares, Vinícius Júnior, João Carlos Oliveira, João do Pulo, Ademar Ferreira da Silva, Kathleen Quadros, Anderson Silva, Robson Caetano, José Adilson Rodrigues ou Maguila, e eu esqueci aqui da Serena Williams, que também lá na Inglaterra tem um trabalho junto com Lewis Hamilton. Então é isso que eu queria dizer, que nós possamos entender que branco, preto, azul, amarelo, pobre, rico, feio, bonito, com dinheiro, sem dinheiro, todos vamos para o mesmo lugar quando morrer, 7 palmos de terra. E todos somos filhos do mesmo Pai. Paz e bem.